Boa noite a todos, eu sou Cláudio Dantas e este é o Ponto Final, programa para a gente encerrar a semana pontuando as grandes discussões nacionais e internacionais, sempre com convidados especiais com o objetivo de estabelecer o diálogo e elevar a régua do debate. Hoje vamos debater sobre a nova política industrial lançada em janeiro pelo presidente Lula para estimular o desenvolvimento produtivo e tecnológico da indústria brasileira. Antes de abrirmos nosso debate, vamos assistir a uma reportagem especial sobre o tema. Semanas atrás, Lula reuniu em Brasília representantes da indústria brasileira para anunciar a liberação de mais de 300 bilhões de reais em crédito barato para estimular a inovação e a geração de empregos. A nova Indústria Brasil, NIB, promete mudar o perfil da economia em apenas 10 anos, com investimento pesado em transformação digital, bioeconomia, descarbonização, transição e segurança energética e também em defesa, saúde, cadeias agroindustriais e bem-estar das pessoas nas cidades. Parece utópico, parece mais do mesmo, especialmente vindo do presidente que se acostumou a dizer nunca antes na história deste país. Especialmente vindo de um governo que se acostumou a usar os recursos do Tesouro para criar gigantes nacionais e financiar obras no exterior. O nosso problema era dinheiro. Se dinheiro não é problema, então nós temos que resolver as coisas com muito mais facilidade. Esse fantasma dos governos petistas do passado, claro, voltaram a assombrar economistas e pagadores de impostos, que também enxergam como utópica a meta de déficit zero para 2024. Alguns, inclusive, acham que o programa carece justamente de metas. Outros que a nova política é só a mesma velha política com nova embalagem. Essa política industrial, ela também se insere com outras medidas. Nós vimos recentemente a questão de Abreu Lima, o próprio BNDES discutindo aí sua participação, que configura um modelo de política econômica que muitas vezes dá ganho de curto prazo, mas não se sustenta no longo prazo. E isso é perigoso. Nós podemos estar plantando uma próxima década perdida. Dos 300 bilhões anunciados, ao menos 250 bilhões sairão dos cofres do BNDES, que bebe na fonte do Tesouro e do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Também não estão descartados outros bancos públicos e fundos de pensão. Nós precisamos fazer um debate franco. Eu quero perguntar a esses que todo dia escrevem dizendo que nós estamos trazendo medidas antigas, me expliquem a China. Me explique por que a China é o país que mais cresceu no mundo durante 40 anos e esse ano 5,3%. Me explique a política econômica americana, já são 2 trilhões de dólares para a década. Subsídio. China e outros países asiáticos surfaram como poucos na globalização, roubando empregos de outros países, inclusive dos Estados Unidos e da Europa, que agora trabalham para recuperá-los, ampliando o protecionismo e, sim, subsidiando diferentes setores. Há uma mudança muito grande na conjuntura econômica e política mundial. As novas tecnologias, a entrada da digitalização do processo produtivo, né, as impressoras 3D, o uso de computadores, o uso de robô em grande escala, né, a questão da sustentabilidade virou uma pauta fundamental agora, os reflexos da pandemia da Covid, que obrigou os países a fazer uma reavaliação dos seus métodos de produção e de importação, de dependência externa de produtos que são essenciais, como na área de energia, na área de saúde, na área de alimentos, fez com que os países do mundo todo, as grandes economias, passassem a investir pesadamente na retomada das suas indústrias. Com a diferença de que são economias muito mais dinâmicas, onde há concorrência de fato, e não cartéis e oligopólios que acabam drenando a maior parte dos recursos dessas políticas de estímulo à indústria aqui no Brasil. Tanto a FINEP quanto o BNDES, que são os principais agentes econômicos desse programa, um corpo técnico muito qualificado, que aprendeu com lições passadas e estruturam projetos novos. Esse é um projeto de uma forma diferente. Vamos fazer diferente desta vez? Hoje trouxemos para debater o tema o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Wallace Moreira. E o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luiz Gordon. Senhores, bem-vindos aos estúdios aqui da Jovem Pan em Brasília. Eu já vou começar aqui, já para esquentar o nosso debate, a nossa conversa aqui. Secretário, foi feito o lançamento dessa política
Qual é o drive dessa política de industrialização? A gente está mirando em quê? E depois eu já vou passar para o Gordon, para a gente entender como é que vai conseguir financiar isso. Ótimo. Veja, essa é uma das principais políticas do governo do presidente Lula, que é liderada pelo nosso vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, né, que está à frente do Ministério da Indústria. E essa política ela está na fronteira do debate da política industrial no mundo. Por que isso? Porque se a gente observar, nós não estamos mais tratando da política industrial com a finalidade dela em si. Nós estamos tratando de 6 grandes missões, como as cadeias agroindustriais, né, como a infraestrutura e saneamento, como a transformação digital, a transição ecológica, né, o complexo econômico industrial da saúde e as tecnologias críticas para a soberania e defesa dos interesses nacionais. Essas 6 missões que vão nortear as políticas industriais têm como principal objetivo a promoção do emprego e renda, ou seja, principalmente para atender os interesses e os anseios da sociedade. Se me permite, Cláudio, dar um exemplo disso, claro. Né, talvez o melhor é o complexo econômico industrial da saúde. Veja que quando a gente tem cadeias produtivas densas, né, nós podemos proteger a sociedade de eventuais pandemias, como foi o caso da Covid. Né? Todos os países no mundo inteiro buscaram ali acelerar o investimento nas suas estruturas produtivas, nos seus centros de tecnologias, de pesquisa e desenvolvimento para promover, né, a fabricação da vacina e salvar vidas. Né? Tanto é que o volume de recursos de dinheiro público em parceria com o setor privado para a fabricação de vacinas foi em torno de 78%. Né, nessa articulação entre o setor público e o setor privado. Então, essa nova política industrial, ela tem como essa finalidade fazer essa ampla sinergia entre o setor privado, o setor público, as instituições de pesquisas, em busca de uma promoção da melhoria de qualidade de vida da sociedade brasileira. O senhor citou uma coisa muito interessante, muito importante, porque é um dos legados do debate público da pandemia. Porque na pandemia, eu cobri todo esse processo, a gente sofreu muito com a oferta de insumos de saúde, insumos básicos, né? Medicamentos, seringas, luvas, respiradores. Tivemos que ir lá na Índia, na China, buscar. É claro que ter um complexo industrial médico, de saúde, voltado para a produção de medicamentos é fundamental, mas como você consegue fazer que isso seja sustentável ao longo do tempo? Pergunto porque, por exemplo, a Índia, ela fez esse processo. Durante a globalização, ela acabou se tornando esse polo, e hoje ela é um grande fornecedor para o mundo inteiro. Muitas vezes você não pode ter uma crise imediata no país, mas para sustentar, fazer essa roda girar, a roda econômica girar, você tem que fazer com que o que você produz nacionalmente seja exportado com nível de competitividade. Vou dar o exemplo aqui do agro, né? O agro é uma experiência bem sucedida. Na verdade, eu acho que ela até inspira um pouco o que vocês estão fazendo, né? E a gente consegue que o agro seja sustentável e competitivo globalmente. Isso, veja, essa discussão, Cláudio, que você levantou, ela é muito importante, porque a própria UNCTAD, a OCDE, a OMC, todas as instituições multilaterais, em 2020, reconhecem e publicaram estudos mostrando, olha, o comércio está tendo novas megas tendências. Quais são essas mega tendências? Transição energética, a fronteira tecnológica da indústria 4.0 e uma reorganização das cadeias produtivas, porque o mundo inteiro vem adotando política industrial para fortalecer suas cadeias produtivas, que muitos na literatura vão chamar de reshore, friendly shore, né? E aí, veja, o mundo começou a implementar políticas industriais. Os Estados Unidos, o Inflation Reduction Act, né? O Net Zero na Europa, na China, um 14º plano quinquenal, na Coreia, o New Deal coreano. Então, você vai fazendo a Índia, né? Você vai mapeando, esses países todos começaram a adotar políticas de fortalecimento de suas cadeias produtivas nacionais, locais, tanto com parcerias estratégicas, como fortalecendo suas empresas. O Brasil também está buscando esse mesmo propósito. E, nesse sentido, uma das questões fundamentais que você está mencionando é dar previsibilidade. É transformar a política industrial no Brasil uma política de Estado e não só de governo. É por isso que, na nova política industrial, um dos mecanismos fundamentais que a gente está trabalhando, baseado em um caso de sucesso, que é o Plano Safra, é criar um plano,
né, para a indústria, que é o Plano Mais Produção, e aí o meu amigo Gordo pode explicar bem melhor do que eu, a gente trabalhou junto na elaboração disso, porque o Plano Mais Produção são linhas de créditos que faz com que a indústria, tanto nacional como internacional, os grandes conglomerados que vêm ao Brasil, tenham uma previsibilidade de linhas de crédito que possam fazer investimentos, né, em setores que eles consideram estratégicos. E nenhuma empresa, em nenhum país do mundo, ninguém faz investimentos sem garantias, né, de crédito, por exemplo. E o Plano Safra, como você mesmo mencionou, é um case de sucesso, né? E a gente quer fazer com que a indústria tenha o mesmo sucesso que o agronegócio, principalmente para a exportação. Por exemplo, nas linhas do Plano Mais Produção tem 40 bilhões para estimular as exportações. Porque nós temos clareza que essa nova indústria, ela precisa buscar o comércio internacional. Ela precisa ter uma inserção internacional mais competitiva. Por isso que o Plano Mais Produção ele está focado em dimensões ali de caráter horizontal, que o Gordo vai explicar melhor, e isso tem o objetivo de fazer com que ela se transforme, de fato, numa política de Estado. Gordon, por favor, você não veio aqui para assistir, você veio para contar para a gente as coisas. Cláudio, obrigado. Não, mas assistir o meu amigo falando aí, eu aprendo muito com ele. O Wallace é fera demais. E cumprimentá-lo também, um grande parceiro aí, estamos construindo em conjunto aí várias ações. E essa parceria MDIC e BNDES tem funcionado muito bem. E como o Wallace tem colocou aí, né? O que o governo do presidente Lula tem feito, procurado fazer, é criar uma política extremamente estruturada e previsível para o setor produtivo, né? O setor agro que você bem colocou aí, Cláudio, tem o Plano Safra. E não tem há 2, 3 anos, tem há muitos anos, há vários anos. Foi um processo de construção, fortalecimento do Plano Safra, uma bandeira, né? Com muito subsídio do Tesouro, né? Que ajuda a baratear o custo do financiamento e ajuda o setor agro a ser competitivo. E tem que continuar fazendo isso, super importante. O Brasil tem que continuar sendo forte no setor agro. Mas no setor agro forte, significa que precisa ter fertilizantes, máquinas, equipamentos, conectividade, tudo isso que provém é o setor industrial. E aqui o governo do presidente Lula resolveu fazer, né? Fortalecer e criar essa política industrial, como já bem descrita pelo secretário Wallace, para apoiar uma indústria mais forte, né? A indústria, não custa lembrar, né? Os empregos melhores qualificados, melhores remunerados, mais estáveis, são gerados na indústria, o setor industrial que faz isso. Não é à toa, Cláudio, né, que tem uma guerra no mundo por quem vai desenvolver as tecnologias, né, e quem vai trazer fortalecer a sua estrutura produtiva, como colocou o Wallace. Por exemplo, né, em Sustainable Aviation Fuel, que é a parte de combustível sustentável para aeronaves, os Estados Unidos está dando dinheiro para empresas irem lá desenvolver e se instalarem nos Estados Unidos. Tem empresas brasileiras saindo daqui, indo para lá, porque o governo americano está dando muito dinheiro para eles irem para lá e desenvolver, não é à toa, né? Então, assim, existe uma briga em quem vai dominar as tecnologias. Isso vale para 5G, para inteligência artificial, para toda a parte de energia renovável. E os países desenvolvidos não estão fazendo isso à toa, né? É porque isso é bom, porque é importante ter uma indústria forte. E é isso que o governo do presidente Lula entende. É importante ter uma indústria forte, e sob a liderança do vice-presidente Alckmin está sendo feito. E aí o BNDES é o principal braço de financiamento, né, por ser um banco de desenvolvimento. Lembrando aqui, aproveitar o público, né, existem mais de 520 bancos de desenvolvimento no mundo, que operam mais de 20 trilhões de dólares em ativos. Então o BNDES não é uma jabuticaba, ele é igual como tem na Alemanha, como tem nos Estados Unidos, na China, na Coreia do Sul, em vários outros países, né? E aí é importante destacar o que a gente fez, né, como o Wallace já colocou, para o setor industrial. A partir de agora, vocês vão ter previsibilidade. O governo falou, olha, de 23 a 26 vão ser 300 bilhões de dólares focados na indústria. Lembrando que só para o setor agro são 340 bilhões por ano, tá? Com subsídio. Então, para o setor industrial, o governo criou uma linha específica chamando Plano Mais Produção, dando estabilidade, previsibilidade para o setor industrial e dividiu em 4 linhas estratégicas que me parecem bem modernas, né? Inovação, então a linha mais barata, né, é inovação, onde você tem 66 bilhões de reais, sendo que disso, pouco mais de 40 bilhões é a taxa mais barata, que é a taxa de referência, que é a TR, que dá em torno ali de 2%, mais o spread do banco dá em torno de 4% ao ano, o que é super importante, né? Inovação tem risco, né? Você vai começar a fazer o projeto, você pode errar, pode não chegar no mercado, então é normal. No mundo inteiro fazem isso. Então, o BNDES e o FINEP estão gerindo meio a meio esses 40 bilhões,
Tem mais 20 bilhões não reembolsáveis, que são os recursos, né, para interação universidade-empresa, para estimular a troca de conhecimento tão importante na economia, que é gerido pela FINEP. Tem outros recursos voltados para a área verde, ou seja, nós temos que ter uma indústria descarbonizada, né? O principal motivo de concorrência hoje mundial é a agenda ambiental, inclusive gerando barreiras, né, não tarifárias em outros países, né, porque essa da indústria verde. Então nós vamos colocar ali em torno de 12 bilhões saindo do Fundo Clima, que dão juros mais baratos, em torno de 6,15% ao ano, para uma agenda estratégica, onde o Brasil tem muito potencial. Existe uma janela de oportunidade na agenda verde para o Brasil ser líder, para a indústria brasileira liderar e se descarbonizar, e isso é bem importante. A outra parte, como já colocou o Wallace, são 40 bilhões para exportação. Nós não queremos que só as empresas brasileiras fiquem fechadas aqui. Vou te dar um dado, Cláudio. 0,88% das empresas brasileiras exportam. Essas 0,88% das empresas representam 15% dos empregos. Ou seja, nós queremos que mais empresas exportem para gerarem mais empregos no Brasil e ganharem competitividade. E por último, o ganho de produtividade, que é a última linha, que são 180 bilhões de reais para compra de máquinas, equipamentos, expansão de capacidade produtiva, super importante. Então nós estamos fazendo o que tem de mais moderno, né, para poder apoiar o setor empresarial, para ser mais inovador, mais exportador, mais verde e mais produtivo. É interessante, Gordon e Wallace, porque muita gente recebeu até mal, né, essa política. A gente vai, inclusive, trazer daqui a pouquinho uma sonora do professor de economia lá do Departamento de Economia da UNB, o Roberto Elleri, que ele tem uma visão crítica. Eu quero que vocês ouçam a visão dele para que vocês possam responder. Mas antes, quando você falou, Wallace, você, Gordon, me veio à mente justamente uma questão que eu vejo como necessária já há algum tempo. Eu vi isso espelhado no discurso do Jake Sullivan, do Conselheiro de Segurança Nacional americano, há algum tempo recente aqui, que trata justamente de uma visão diferente daquela que a gente tinha da globalização, muito menos daquela que a gente tinha lá atrás, dos estados do desenvolvimentismo, né, que a gente viveu, especialmente ali na época do regime militar. E que visão é essa? É uma visão que vem como uma espécie de recessão da globalização, como uma pós-globalização, porque, claro, os Estados Unidos, e aqui a gente também sofreu um pouquinho isso, mas especialmente esses grandes centros industriais sofreram muito porque a China, a Índia, a China, os países asiáticos, depois eu quero te ouvir, Wallace, porque eu sei que você morou lá na Coreia do Sul, mas os países asiáticos acabaram tendo essa capacidade de atrair as indústrias, grandes multinacionais, atrair para o seu território, gerar emprego lá, e isso acabou criando uma celeuma, né? Problemas de emprego nos Estados Unidos, por exemplo, algo que inclusive interfere até nas eleições presidenciais. Então, a gente hoje vive um desafio que talvez ele venha como legado também da pandemia, que é a necessidade do Estado se dedicar a áreas estratégicas, né? Eu sou um liberal, eu gosto do Estado eficiente. E eu acho que existem realmente, mas eu acho que existem, porque os liberais também não gostam quando eu falo isso, mas eu já falei isso em palestra. Eu acho que o Estado tem que ter papel estratégico para garantir segurança energética, para garantir segurança alimentar, para garantir segurança sanitária e segurança nacional, naturalmente. A indústria de defesa é uma indústria que gera muito emprego qualificado, né? Lá em cima, a qualificação, o investimento, ele tem um retorno enorme para o PIB. Isso já foi motivo, inclusive, aqui de um debate nosso recente. Bom, agora termino a minha palestra aqui, vocês me desculpem de tomar o tempo de vocês, mas para contextualizar, e agora eu quero ouvir, por favor, produção, solta a sonora do Roberto Elleri, que ele tem a visão particular em relação a essa política industrial. A nova política industrial, na minha avaliação, repete erros do passado, de outras políticas do tipo que não entregaram o que prometeram. Pode até ter entregue algum ganho a nível da empresa beneficiada, mas a nível macro não se viu, e a nível de produtividade, que é o caminho para o crescimento, também não. Nessa direção, eu aponto a falta de indicadores claros, mensuráveis, medidas
para que nós possamos acompanhar a política. A empresa recebe um determinado benefício, pode ser proteção, pode ser um empréstimo a juros subsidiados, e o que ela tem que fazer em troca? Por exemplo, ela tem que exportar para que países? Quantos por cento da produção? Isso é importante, porque ao exportar, impõe à empresa que ela esteja num ambiente de competição. E esse ambiente de competição é muito importante para estimular a empresa. Eu diria que, como em outras oportunidades, naquela história do chicote da cenoura, tem muita cenoura e pouco chicote. Essa política industrial, ela também se insere com outras medidas. Nós vimos recentemente a questão de Abreu Lima, o próprio BNDES discutindo aí sua participação, que configura um modelo de política econômica que muitas vezes dá ganho de curto prazo, mas não se sustenta no longo prazo. E isso é perigoso. Nós podemos estar plantando uma próxima década perdida. Considerações importantes, secretário. Bom, eu acho assim que a fala do Roberto é importante, mas falta observar um ponto. No dia 22, quando lançamos a nova política industrial, assinamos um decreto em que nos comprometemos em até 90 dias a aprimorar as metas, né, e o plano da nova indústria Brasil. Então, de fato, e por que isso para a gente é importante? Porque nós não queremos cometer erros que foram cometidos no passado. Nós estamos comprometidos a promover a nova indústria, a promover indústria mais sustentável, que gere emprego e que tenha, por isso que o Plano Mais Produção, ele é extremamente estratégico para que isso tenha impacto de longo prazo. E por que isso é importante, Cláudio? A gente tem clareza que em alguns setores o processo de maturação do investimento não é de curto prazo. Vou citar um exemplo. Se a gente achar que o setor de semicondutores é um setor estratégico, o prazo de maturação do investimento de um setor desse é de 20 anos. 20 anos. 20 anos. Então, assim, a gente não vai ver o resultado agora, em 4 anos, durante um governo. É por isso que o Plano Mais Produção, ele é extremamente estratégico, né, para que ele se transforme numa política de Estado. E veja, uma das questões levantadas, né, do que o Roberto falou ali, eu entendo quando ele fala do pouco chicote, muita cenoura e pouco chicote, é a questão das contrapartidas e metas. Se você pegar os programas que a gente vem criando no governo, que estão ali contemplados na nova política industrial, todas elas são norteadas por metas, contrapartidas e sanções, Cláudio. Se me permite, eu vou citar 3 exemplos. O REIQ, o Regime Especial para a Indústria Química, se insere em uma das missões na promoção das cadeias agroindustriais para fortalecer a cadeia de fertilizantes. O REIQ, ele tem critérios de segurança do trabalho, de investimento em sustentabilidade e mais investimento em ampliação da capacidade produtiva. Se as empresas não cumprem esses critérios, elas sofrem sanções administrativas e são desabilitadas do programa. Vou citar o outro que a gente lançou no dia 30, que o nosso vice-presidente, né, lançou no dia 29 de dezembro, tá? Dia 30 de dezembro. O Programa de Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER, é um programa de 19,3 bilhões entre 2024 e 2028 para promover um processo de investimento em inovação, em tecnologia, em todas as rotas tecnológicas de promoção da descarbonização no setor de mobilidade, caminhões, ônibus, carros leves. E esse programa, ele tem metas como, por exemplo, eficiência energética, reciclabilidade, investimento em P&D, maior inserção nas cadeias globais de valor. E essas metas, elas terão que ser cumpridas. Se não cumpridas, elas têm sanções administrativas e também desabilitação do programa. Cito um outro, que talvez seja um dos maiores programas que a gente está lançando, que contempla a nova política industrial, que é a depreciação superacelerada, que é um programa para estimular o investimento e elevar a produtividade das nossas empresas no Brasil, né? O prazo médio das máquinas e equipamentos de vida das empresas ultrapassa os 15 anos. Isso gera ineficiência energética, isso gera ineficiência produtiva. Quando a gente cria esse programa para estimular o investimento produtivo, né, nós criamos critérios para investimento na produção no Brasil, geração de emprego, compromisso com a eficiência energética e qualquer não cumprimento dessas metas tem as sanções administrativas, devolução do crédito financeiro, né, suspensão e desabilitação do programa. Então, talvez o que falta para muitos que criticam é observar e ler com a maior atenção que o programa ele está sendo construído. Veja, todo programa de política pública, ele não é estático, ele é dinâmico. Porque a gente vai observando as realidades, as limitações e vai adaptando, porque a sociedade é isso, as imprevisibilidades acontecem. Como é que vocês entendem esse Custo Brasil dentro deste programa? Tem alguma previsão de ação direta nisso, justamente no estímulo à competitividade e na garantia daquela infraestrutura necessária
né? Portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e etc. Tem. E aí deixa eu só fortalecer essa ideia. Veja, me espanta quando o professor fala de acompanhamento de programas. Todos os programas são fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União. A gente precisa prestar conta anualmente dos resultados do dinheiro público que foi aplicado em determinados programas. Se ele quiser, ou qualquer um quiser, acompanhar os resultados dos programas públicos e políticas públicas implementados, por exemplo, se você pegar, estou citando alguns que as pessoas sempre comentam, Inova Alto, Rota 2030, todos eles têm resultados, têm metas. E muito subsídio. Mas é natural, Cláudio. Deixa eu te falar uma coisa. O Fundo Monetário Internacional publicou um estudo agora sobre as principais práticas internacionais de política industriais. Sabe quais são? Subsídios, incentivos, crédito subsidiado e protecionismo. O mundo inteiro fazendo isso. Então, quando alguém fala assim, isso é velho, quem que é velho? É o mundo ou a pessoa que está falando e não está acompanhando as mudanças na economia internacional? Porque a história é cíclica. O subsídio ele pode ser bom se ele for usado de forma estratégica com planejamento. Por exemplo, eu tive uma discussão aqui excelente no programa passado aqui sobre a política de energética do Brasil. Então, houve muito investimento nas energias renováveis nos últimos anos, eólica, solar, com muito incentivo fiscal. E hoje há uma queixa dos concorrentes e até das distribuidoras, porque olham e falam assim, olha, tem tanto incentivo, tem tanto subsídio que está distorcendo o mercado. E a gente não consegue baixar a conta fica alta, porque quem paga esse subsídio no final é o consumidor. Deixa eu dar só um dado desse estudo, para a gente saber de distorção de mercado. Estados Unidos, China e União Europeia dominam 48% dessas medidas que estão sendo aplicadas no mundo. 48%. Essas medidas distorcem o comércio internacional em 71%. Então, que tipo de comércio, que tipo de livre comércio a gente está dialogando, já que o mundo está todo se protegendo? Então, assim, a gente tem que trabalhar, Cláudio, na minha avaliação, frente àquilo que o mundo está fazendo, para a gente ter clareza do que a gente pode fazer dentro dos nossos limites de responsabilidade fiscal, que é uma outra questão que a gente se preocupa muito. Todo o volume de desembolso do BNDES está relacionado a corroborar, né, para a meta de equilíbrio fiscal do nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Se você pegar o Mover, por exemplo, que é um programa de 19,3 bilhões, nós colocamos trava. Qual é a trava? Quando chegar no valor de 3,5 bilhões, por exemplo, para 2024, não tem mais dinheiro. Acabou ali os recursos. Por quê? Porque a gente tem preocupação com o equilíbrio fiscal. Quando você mencionou, se a gente está preocupado com a questão da infraestrutura, nós apontamos para várias medidas de caráter regulatório, né, que pode corroborar para a melhora da competitividade. Vou citar um exemplo, que a gente está trabalhando, BNDES, Ministério da Indústria, Ministério da Saúde, Fazenda, Casa Civil. É a regulamentação da inovação incremental no complexo econômico e industrial da saúde. É uma medida de regulação, da gente deixar claras as regras, né, como que de preços, quando a empresa investe em inovação incremental e não radical, ela pode precificar o seu preço desse produto, estimulando mais investimento. Isso pode ter um impacto de quase 20 bilhões de investimento adicional no complexo econômico e industrial da saúde. Uma das missões que nós temos lá é justamente infraestrutura, saneamento. Por quê? Porque a gente sabe que para elevar a competitividade, a gente precisa ter uma boa infraestrutura e é via parceria público-privada. Está aí o PAC, com investimento de 1,7 trilhão para que a gente tenha uma melhora de competitividade. Agora, Cláudio, isso é importante que você está levantando, porque veja, quando a gente fala de custo Brasil, não é só a questão da melhora da infraestrutura, da regulação. Eu preciso de inovação. Qual é o grande segredo dos países asiáticos para o catch-up tecnológico e para o grau de competitividade elevada? Inovação. Você teve a tua experiência lá na Coreia do Sul. Isso. O que você pode trazer dessa experiência para cá? A Coreia, como é que a Coreia dá o grande salto para o desenvolvimento? Você sabe que a Coreia é um dos poucos países no mundo que consegue ultrapassar aquilo que a gente chama de armadilha da renda média, coisa que nós ficamos presos. O que a Coreia faz? É uma articulação extremamente estratégica entre setor público e setor privado, empresas privadas, algumas empresas estatais e o governo se articularam, fortalecer o seu ecossistema inovacional, aproximando universidades, institutos tecnológicos e empresas para promover inovação. A Coreia investe hoje, com proporção do PIB, 4,2% de P&D. É um dos países hoje que você contar tem umas 15, 16 as maiores empresas internacionais do mundo. Se você entrar em qualquer casa coreana,
você vai ver que eletrodomésticos, carro, quase tudo é produzido na Coreia. É um país intensivo em tecnologia. E isso é resultado de um forte investimento em inovação. Tá? Por exemplo, o Danny Rodrik, você me permite, só para concluir essa reflexão que eu acho importante, o Danny Rodrik, que é um dos economistas mais famosos em economia industrial, ele diz assim, olha, tem um estudo dele que fala assim, por que os países asiáticos conseguiram dar o salto tecnológico e a América Latina não? Ele vai dizer simples, eles nunca abandonaram política industrial, é política de Estado. E é isso que a gente quer fazer para o Brasil, uma política de Estado para que o Brasil possa ter competitividade com a sua infraestrutura, mas também ter um ecossistema inovacional que gere emprego de alta qualificação, alta renda e coloque o Brasil no caminho do desenvolvimento. Muito bem. Bom, chegamos ao fim da nossa conversa hoje com a presença do secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do MIDIC, Wallace Moreira. Muito obrigado pela sua presença, Wallace. E também do diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luiz Gordon. Muito obrigado, Gordon. Senhores, obrigado. A casa está aberta. A Jovem Pan News mantém o compromisso de trazer outros grandes temas e grandes nomes do debate público. Eu sou Cláudio Dantas e eu espero você no próximo sábado, sempre às 23h30, para colocar mais um ponto final. Realização Jovem Pan News.